Então, o que a gente precisa verificar para dimensionar uma estrutura metálica com peça estacionária? Tá? Basicamente, eu tenho que analisar dois estados limites, ou seja, o estado limite último e o estado limite de serviço, o LU e a LS. O que eu verifico em cada um deles? A princípio, no estado limite último, eu vou verificar o escoamento da seção bruta, PSD, e a ruptura da seção líquida. Nas estruturas mais convencionais, a gente vai ter o escoamento do comprimento da peça, ao longo de toda a peça. A gente vai ter que evitar que esse escoamento aconteça. E a ruptura é usual que ela tenda a acontecer na região da ligação. Seja a ligação parafusada, seja a ligação soldada ou até arrebitada. Tá? O que acontece é que eu tenho que fazer essas duas verificações. Nas minhas peças, o que pode acontecer? Pode acontecer de eu ter uma peça tal, onde ela aconteça o rompimento na ligação. Então, o estado limite crítico vai ser o da ruptura. Ah, mas pode acontecer também que antes de se romper, ela comece a escoar na sua peça toda. Então, a gente avalia o escoamento da seção bruta. Então, o crítico do dimensionamento será o escoamento. Como é que eu sei quem vai ser quem? Tá? É calculando os dois e verificando sempre o menor valor. Ah, um deu 100, o outro deu 90. Beleza, então o 90 é o meu valor crítico. O que quer dizer o 90? Quer dizer que a minha peça só consegue resistir a 90 unidades. Aí, quilonewton, tonelada, a gente vai discutir isso ao longo da aula de hoje. Ok, além desses dois estados limites, existe um outro específico que é para quando eu tenho muito parafuso. Só não vou entrar no caso aqui porque a gente está dimensionando no nosso projeto ligação soldada, então é algo um pouco mais simples. Mas eu apresento lá nos slides mais à frente. E além do estado limite último, eu tenho que verificar o estado limite de serviço, onde eu preciso fazer uma verificação. Tá? Eu preciso verificar a esbeltez da minha peça. Por que eu preciso verificar a esbeltez da minha peça? Porque se a peça for muito longa e muito esbelta, eu posso começar a ter vibrações devido à tração. E aí essa peça vai me causar um desconforto devido a essa vibração. Então, eu preciso fazer a verificação de esbeltez, se ela vai atender ou não a esse critério. Então, em resumo, a gente terá 3 verificações a serem realizadas em peças estacionárias: escoamento da seção bruta, ruptura da seção líquida e a esbeltez da peça. A minha peça atendeu a esses 3 fatores, ela está dimensionada, ela está adequada. E aí, na aula passada também, a gente discutiu alguns equacionamentos para isso. Tá? O primeiro deles, para o escoamento da seção bruta, a gente definiu o seguinte, que a resistência do meu material de projeto, por isso que aparece o D, design, ele é igual à área bruta do meu perfil ou da minha chapa, vezes se é escoamento, a tensão de escoamento, dividida por um coeficiente que é o γ1, que a gente já está se familiarizando, que é utilizar ele como sendo 1,10. Então, esse é o meu equacionamento básico para dimensionar peças ao escoamento. E, claro, né, a verificação que a gente sempre faz é a solicitação de projeto tem que ser menor ou, no máximo, igual à resistência do projeto. É bem óbvio isso daí, né? Eu preciso ter uma peça que resista mais do que está sendo solicitada. Então, essa é a nossa primeira verificação. A segunda é a ruptura. A gente também já discutiu que o cálculo dela se dá a resistência de projeto é igual. Na aula passada, eu trouxe uma equação meio que simplificada. Tá? O que é simplificada? Eu dizia o seguinte, ó, que a área bruta, aliás, que a resistência é a área líquida vezes, como é ruptura, FU, dividido por um γ2. Esse γ2, a gente convencionou utilizar ele de 1,35.
Aí, durante a semana, eu mandei um e-mail para vocês, postei um material pedindo que vocês assistissem uns vídeos sobre um coeficiente de redução, um CT. Por que a gente utiliza esse coeficiente? Porque a gente tem que entender que muitas vezes eu tenho uma peça, imagina aqui uma cantoneira, tá? Uma cantoneira, e essa cantoneira, ela não está ligada pelas duas abas. Apenas uma aba dela está fazendo a ligação. Por exemplo, eu só tenho aqui uma solda nessa posição. Tá? Eu soldei o meu material apenas aqui, nessa região. Deixa eu pintar aqui de outra cor. Aqui. O que acontece? Essa região da solda, ela vai concentrar boa parte das ações da minha peça. O que isso quer dizer? Que essa região que eu estou rachurando, ela vai estar menos solicitada durante o esforço. Conclusão disso. Eu preciso desconsiderar uma parte dessa região. Por quê? Porque ela não vai estar resistindo aos esforços. Se ela não resiste aos esforços, eu vou desconsiderá-la. E essa desconsideração da área, a gente faz ela a partir de um coeficiente de redução, que é o CT. Aí eu passei 5 vídeos, eu acho, para vocês, explicando o que é e como se calculava. Mais à frente eu abordo só um pouco mais. Por que eu estou trazendo isso? Porque a partir do momento que a gente sabe que esse tipo de perfil, a gente vai ter uma redução de resistência devido ao tipo de ligação, eu tenho que adicionar isso no meu equacionamento. Então, a minha equação, ela sai desse modelo simplificado, tá? E vai aparecer assim, ó, CT vezes a área líquida vezes o FU. Agora sim a gente tem a equação completa para dimensionar ruptura da seção líquida. Tá? Esse é o único detalhe que na aula passada, de forma simplificada, a gente ignorou. Não é bem que ignorou, tá? A gente utilizou ele como se fosse unitário, né? Como se o valor dele fosse igual a 1. E na verdade era, né? Porque, por exemplo, nessa nossa ligação aqui, ó, eu tenho uma chapa de aço. E a chapa de aço está toda parafusada. Então, toda a chapa está resistindo ao esforço. Se toda a chapa está resistindo ao esforço, eu não preciso remover parte da área. Aí daqui a gente tirava que o CT dessa peça, dessa ligação, era 1. Por isso que a gente pôde utilizar a equação daquela maneira. A gente fez os cálculos na aula passada. Ó, só para relembrar aqui, ó, a gente fez os cálculos com o AN vezes FU. Simplesmente a gente ignorou o CT, porque na verdade o CT aqui seria 1. E aí a gente pôde ignorar o seu valor. A partir de agora, como a gente vai começar a melhorar os nossos conceitos, aí sim a gente vai ter valores, vai ter peças onde o seu valor ele vai ser diferente de 1. E aí a gente tem que utilizar o CT em nossos cálculos. Então, deixa eu tirar isso aqui. Entendido os dois estados limites, o seu equacionamento, que na verdade não é tão complexo, por quê? A área bruta, ela é tabelada. Tabelado como? Eu pego lá a minha tabela de perfis, escolhi um perfil I de 150 por 13. Beleza, eu vou lá na tabela do perfil 150 por 13 e vai dizer lá qual é a área daquele perfil. O FY é a tensão de escoamento do material. Então, ele depende do material. Se é o aço, eu também tenho esses valores padronizados. Tá? Exemplo, o A36 é um dos aços mais comuns para a gente utilizar, estrutural, também conhecido como MR250, ele vai ter um FY de 25 kN por centímetro quadrado. Então, não vai me trazer dificuldade. A mesma coisa vai aparecer aqui embaixo com o meu FU. O meu FU também depende do material, só que agora é a tensão de ruptura do material.
E aí, se a gente pegar esse mesmo aço, o FU dele vai ser 40 kN por centímetro quadrado. Então, o FU também está tranquilo. Na primeira equação, ó, perceba que eu já tenho tudo ou tabelado ou dependendo do meu material. Basta eu achar agora o RD. Ó, preste atenção, o que vai ser bem comum para a gente, como o primeiro chute de material, é a gente fazer uma inversão. Imagina que eu tenho uma peça que está solicitada a 100 kN de tração. Ela está tracionada em 100 kN. Eu jogo o 100 aqui e vou buscar quem é a área do perfil para resistir a 100 kN. E aí eu vou lá na tabela de perfis e descubro que perfil é esse. Então, é uma maneira da gente dar um chute mais certeiro no perfil que eu preciso. Tá? Mais à frente eu vou fazer exemplos nesse sentido. Mas beleza. A partir do momento que eu tenho essas informações, ó, o CT é calculado e o AN nada mais é do que a área do perfil menos a área dos parafusos. Tá? Eu tenho uma ligação soldada. Se a ligação é soldada, a área líquida é igual à área bruta. Tá? Por quê? Porque não tem um parafuso para remover. A gente discutiu também, na última aula, deixa eu trazer isso um pouquinho para cá, para ganhar espaço. A gente discutiu na semana passada que a área líquida nada mais é do que a área bruta. Deixa eu botar aqui o AG. Menos a área dos parafusos. Então, a gente tinha lá somatório do diâmetro do parafuso mais 0,35, que é a nossa folga, né? Vezes a espessura do meu perfil, da minha chapa, do que eu tiver. Então, o AN aqui eu também teria como encontrá-lo. E o CT também vai ser calculado, tá? E o CT ele vai depender de como eu estou fazendo a minha ligação. E o último aspecto, que eu acho que a gente não comentou na aula passada, é o estado limite de serviço, que é basicamente a esbeltez da minha peça. Ó, a limitação de esbeltez fornecida pela norma, pelo 8800, ela diz o seguinte, que a esbeltez limite de peças fracionadas é igual a 300. Então, esse é o máximo valor de esbeltez que eu posso ter em peças fracionadas. Existem variações? Existe. Exemplo, lembra aqueles contraventamentos de cobertura que a gente faz já não digo, com ferro liso, né? Aquela barra redonda. Aquele tipo de ligação, por ser agora não digo o nome. Deixa eu pegar aqui, por favor. Não consigo dizer o nome agora. Tá. Peças com extremidades rosqueadas, né? Então, é isso mesmo. Peças com extremidades rosqueadas. Essas barras redondas, elas estão fora desse limite. Como assim fora desse limite? Eu não preciso atender a esse limite de esbeltez. É o único caso, tá? A gente não precisa verificar a esbeltez desse tipo de peça. Aí, eu estou fazendo uma treliça e eu preciso ter uma peça assinada na treliça. Eu tenho que verificar essa esbeltez limite. E como é que eu faço essa verificação da esbeltez? A esbeltez de uma peça, ela é igual o comprimento deste travado dividido pelo raio de giração da peça. Deixa eu botar isso aqui. Comprimento deste travado dividido pelo raio de giração. Em essência,
Foi isso que a gente discutiu na semana passada. Alguém tem alguma dúvida para tirar já de início? Pessoal que faltou aula passada, que não conseguiu assistir os vídeos. Esse CT aí, o valor vai ser diferente de um quando ele é soldado, né? Quando ele é soldado ou parafusado com um aspecto. Quando nem todas as partes da peça estão ligadas. Exemplos. Tá? Deixa eu pegar aqui. Onde é que o CT vai ser diferente de um? Imagina aqui um perfil U, onde eu vou fazer o desenho como se fosse parafuso, mas entendo parafuso ou solda. Quando eu fiz a solda ou o parafuso somente aqui, nessa região, o que acontece? Somente essa região está ligada, então ela vai ter uma concentração de tensões ali. Então, CT vai ser menor que 1. Eu tenho uma cantoneira onde ela está ligada somente aqui, por solda ou parafuso. Novamente, eu só tenho uma parte da estrutura ligada, então CT vai ser menor que 1. Eu tenho agora um perfil I, onde eu fiz a ligação dele por parafuso aqui em cima, por parafuso aqui embaixo. Nessa condição, CT também vai ser menor que 1. Agora, eu peguei esse mesmo perfil e além desses parafusos em cima e embaixo, ou dessa solda em cima e embaixo, também fiz aqui uma ligação no meio. Todas as peças constituintes do perfil estão ligadas, então CT é igual a 1. Tá? Então, esse vai ser o critério da gente fazer a definição do CT. Tranquilo? Ok. Aí, qual vai ser o valor do CT? Aí a gente vai discutir um pouco mais à frente. Então, pessoal, visto essas duas equações, eu quero focar com vocês agora nessa equação aqui, da área líquida. Alguém ainda tem dúvida em calcular ela até esse ponto? Não, eu não tenho não. Tá. A gente tem a área bruta tabelada, basta saber o meu perfil, e eu tenho que remover a área dos parafusos, onde eu preciso ter o diâmetro do parafuso com 0,35. Aí vamos só relembrar o que é o 0,35. Tá? O 0,35 é 1 milímetro de folga de cada lado. Aliás, 1,5 milímetro de folga, porque é o seguinte, que eu tenho que fazer se eu vou fazer um parafuso, eu tenho que parafusar entre duas peças. E aí eu preciso deixar uma folga para garantir esse encaixe perfeito. Então, esse é o primeiro aspecto. E o outro 2 milímetros que estão aqui embaixo, dentro, né, para fazer o 35, são relacionados ao funcionamento, tá? Ao desgaste das bordas do furo quando eu faço a furação por funcionamento. Então, por isso 0,35. Então, Professor, pode dúvida. dizer. O CT é só para perfis soldados e perfis parafusados também? Tanto faz, tá? Tanto para soldados como para parafusados. Qualquer perfil, se você tem um perfil, ele vai ter que ser ligado a alguma coisa. Se está funcionando a tração. Então, eu preciso verificar qual é a ligação. E aí eu preciso fazer a verificação como é que está feita a ligação. Se todas as peças estiverem conectadas, seja por qual meio for, pode ser cola, se você quiser. Se ele estiver conectado em todas as partes, CT igual a 1. Se não tiver, aí a gente tem que calcular o valor desse CT. Entendi. Por que eu perguntei a vocês se essa equação está em dia? Tá? Porque a gente vai acrescentar agora mais um termo. Como assim? Já só dando um adiantamento, tá? A cada 40 minutos, o Zoom ele encerra a nossa videoconferência. É uma limitação que ele tem devido a ser gratuito, tá? Na versão gratuita que a gente está usando. Por isso que a instituição ela buscou comprar um aplicativo específico para isso, né? Que foi o Teams. Acho que alguns de vocês já estão cientes disso. Tranquilo. Tá? Que a instituição. Aí imagina que a minha peça ela vai se romper.
e onde ela vai se romper. Aí a gente começa a pensar no critério do seguinte, ó, você tem aqui, por exemplo, deixa eu ver se tem uma imagem aqui dela. Ó, você tem aqui uma ligação de uma chapa com 4 parafusos, só que esses 4 parafusos eles não estão alinhados, tá? Estão fazendo algo nesse sentido. Aí a gente vai precisar começar a pensar onde é que vai acontecer a ruptura. Ela pode se romper nesse parafuso, ela pode se romper nesse, ok. Mas ela também pode criar caminhos que a gente chama de caminhos em zigue-zague, tá? Seria, por exemplo, esse caminho aqui, ó, 1, 2, pra cá. Então, ele tende a se romper nesse caminho. Pode ser o caminho aí crítico do meu projeto. Como eu vou saber qual é o caminho crítico? Eu só consigo saber isso fazendo a verificação. Tá? Eu preciso verificar, qual é a área líquida nessa região? Qual é a área líquida se ele se romper nesse sentido? Tá? O que você não pode fazer é pensar que ele vai se romper assim. Tá? Isso não acontece. A tendência de rompimento de uma peça é ela se romper saindo de um lado e chegando do outro. Tá? Então, ela vai tender a se romper nesse sentido. Seja aqui, seja passando por um único parafuso. Quem vai me dizer isso vai ser o valor da minha área líquida. Ó, como exemplo, aqui eu tenho uma chapa de 3 parafusos desalinhados e aí tendências de Testando fluxo. aí o áudio. Ok, o áudio só testando. Jorismar. Aqui tá ok, Jorismar. É porque a primeira parte eu fiquei sem áudio. Esse reset voltou ao normal. Beleza, sem problema. Tá. Beleza. Ótimo. Pelo amor de Deus, mano. Como Então, sempre, né, cara? Eu sou velho, tu quer dizer isso? Tá bom. Tá bom, deixa o professor dar aula, mano. Tá bom. Deixa o cara trabalhar, porra. Vai, professor. Tá tranquilo. Obrigado. Então, ó, eu tenho aqui uma ligação de 3 parafusos desalinhados e eu posso ter rompimento. Dessa maneira, deixa eu tentar aquele amarelo, eu posso ter um rompimento aqui, eu posso ter um rompimento fazendo zigue-zague, eu posso ter um rompimento passando por 2 parafusos nesse sentido, tá? Que é o mesmo caso desse aqui. Então, eu não tenho uma certeza sobre qual é o caminho. Para saber esse caminho exato, eu tenho que calcular a área líquida e qual é o valor crítico? Aquele que me der a menor área. Eu passando por esses 2 parafusos, deu uma área tal. Se eu passar por esses 3, deu uma outra área. O menor desses valores vai ser a área líquida que eu vou utilizar. Então, deixa eu voltar um pouco. Como é que funciona? A área da seção transversal líquida de pés estacionados com furos. No caso de uma série de furos distribuídos transversalmente ao eixo da barra, em diagonal a este eixo ou em zigue-zague, tá? Exemplo. O zigue-zague está aqui, né? E você também pode ter algo nesse sentido. A força está nesse sentido, ó. E aí você tem 3 parafusos, sei lá, desse jeito. Tá? Então, qual vai ser a tendência de ruptura dessa peça? Então, quando eu tenho em diagonais esse eixo ou em zigue-zague, a largura líquida dessa parte da barra deve ser calculada, deduzindo da largura bruta a soma da largura de todos os furos em cadeia. O que ele está falando aqui em resumo? Ele está dizendo o seguinte, que eu preciso fazer o que a gente já conhece. Eu pegar a área bruta e reduzir a área dos parafusos. Só que tem um porém agora. Se os parafusos estão alinhados, como a gente já conhece, deixa eu redesenhar aqui. Tem os 3 parafusos alinhados. Ruptura, a gente já discutiu, né? Vou pegar aqui. Ela vai tender a se romper aqui. Ok. Como é que eu fazia isso? Área bruta, que nada mais é do que essa largura vezes a espessura da chapa, menos a área dos parafusos, vezes a espessura da chapa. Né? A largura do parafuso vezes a espessura da chapa. Ok.
Só que a partir do momento que eu tenho uma opção de fazer um zigue-zague, a exemplo, eu posso fazer um zigue-zague aqui, ó. Ela tende a se romper aqui, aqui, aqui e cai para cá. Se vocês avaliarem bem, você tem um incremento de área resistente que é esse daqui, ó. Você está aumentando a área resistente do aço. Tá? Por quê? Porque uma área inclinada é diferente de uma área na vertical. Teoricamente, ela é maior. Então, eu vou ter um incremento de resistência devido a essa característica. O que vai definir, então, qual vai ser o caminho crítico? Aquele que me der a menor área, tá? Se você tiver uma área apenas com os parafusos alinhados, a gente já sabe calcular. Se você precisar fazer esse caminho em diagonal, a gente vai ter que somar uma parcela adicional de resistência. Eu só quero que vocês entendam o seguinte, essa parcela adicional de resistência, ela vem no sentido de que, se ele fosse aqui reto, ele tinha uma área, se ele vai nesse mesmo sentido inclinado, ele ganha certa resistência. E aí, esse ganho de resistência, a gente tem que somar a minha área líquida. Olha a somatória. Essa aqui é a equação que a gente já conhece. O somatório que a gente adota é isso aqui, ó. S ao quadrado sobre 4G. Ignora esse formato de equação e eu trago para vocês aqui o que a gente está usando. A área líquida é igual à área bruta menos o somatório de todos os parafusos somado do 0,35 multiplicado pela espessura. Ok. Se não existir zigue-zague. Se existe um zigue-zague, mais S ao quadrado sobre 4G. Somatório, tá? Somatório. Corrigir isso aqui. Mais o somatório de S ao quadrado sobre 4G. Essa é a nossa equação, tá? Para que a gente... deixa eu meio que tirar isso aqui, ignorar isso. E destacar a nota. Então, percebam que esse valor ele tem que ser somado para cada linha ligando dois furos não alinhados. Tá? É exatamente isso que eu vou mostrar a vocês como é que se faz agora. Ó, aqui a gente tem um sistema. Imagina que eu estou verificando que pode haver ruptura nessa direção. O que acontece? Deixa eu pegar minha equação aqui de volta. Vou trazer ela para cá. Ó, imagina esse caminho 1,2 que está destacado. Nesse caminho 1,2, eu tenho o quê? 2 parafusos. Então, eu vou perder resistência devido a 2 parafusos. Só que ele faz uma diagonal. Tá? Tá aqui ela. Ela faz um caminho desse daqui. Então, eu vou ter que somar uma parcela desse S ao quadrado sobre 4G. Quem é S? É a distância horizontal entre as duas linhas de parafuso. Quem é o G? É a distância vertical entre as duas linhas de parafuso. Então, eu vou reduzir um parafuso. Ó, qual é a comparação que a gente está fazendo? Se eu fizesse esse caminho, eu só ia remover um parafuso no meu AM. E não ia existir essa adição. Quando eu faço aqui esse outro caminho, agora eu tenho que reduzir 2 parafusos. Só que eu não reduzo eles 2 inteiros, né? Por quê? Porque vai ter uma parcela aqui de resistência adicional. Esse é o princípio. Essa é a equação que a gente tem que utilizar para calcular o AM.
Eu vou até tomar a liberdade aqui e voltar lá para nosso resumo inicial e colocar isso aqui na nossa equação. Vou discutir com vocês que a equação é essa. Só que, na verdade, ela tem mais um termo. Mais o somatório de s ao quadrado sobre 4g. Então, essa vai ser a equação completa do meu AM. Se eu vou utilizar o completo ou não, depende. Se for para zigue-zague, usa completo. Se for uma linha reta, usa somente até aqui. Então, faz um exemplo, Thales. Sim, vamos para o exemplo agora. Aqui o exemplo. Ó, o exemplo aqui, ó. Eu tenho duas barras que elas estão conectadas, ó. A gente consegue ver aqui embaixo. Duas barras fracionadas e elas estão conectadas por esse conjunto de parafusos. Só que esse conjunto de parafusos, eles estão desalinhados, tá? Não é tudo numa linha só ou em duas linhas contínuas, tá? Então aí, essa condição. Nessa condição, eu posso ter vários caminhos para haver o rompimento da minha peça. Por exemplo, ela pode tender a se romper fazendo esse... Deixa eu... Pronto. Ela pode tender a se romper fazendo isso aqui, ó. Passando por dois parafusos em linha reta. Pode? Pode. Vai ter alguma diferença se ela fizer isso aqui? Não, eu continuo tendo a mesma área líquida. Por quê? Porque eu vou remover dois parafusos. Então, eu posso ter esse caminho. Só que eu também posso pensar que ela vai se romper assim, ó. Por quê? Porque assim ela vai remover 4 parafusos. Ah, mas ela também poderia tender a fazer isso. Poderia? Eu teria o quê? Uma remoção de 3 parafusos. Como ela também pode pensar em fazer isso? Passando por 5 parafusos na minha ligação, que é exatamente o que está abordado aqui. Mas essa quebra aí a gente deduz ou como é? Não é bem dedução. Você vai ter que pensar, sempre que você tiver uma ligação estruturada dessa maneira, em zigue-zague, você vai ter que ver qual é a pior situação. Aí você vai ter que calcular todas para ver qual é a pior. Com o passar do tempo, você vai pegando meio que uma prática e percebe quais são aquelas que eu já descarto de cara, porque provavelmente não sejam as piores. Mas, no geral, você vai ter que verificar todas elas para entender o sentido da quebra. Por exemplo, eu poderia fazer isso. Para cá, para cá, para cá. E se romper aqui. 5 parafusos também. Tá? Então, você vai ter que começar a pensar em calcular vários caminhos para ver qual é o caminho mais crítico. Nessa questão, a gente vai trabalhar com 3 caminhos, tá? Que já são julgados críticos. Esse caminho 1, esse caminho 2, 2, 2, 2, 2. Acho que é a menor área, né? A menor área que vai romper, não, professor? É isso. A menor área que vai romper. Agora, qual é a menor área? Aí tem que averiguar um por um aí, a menor caminho, a menor área. Perfeito. Aí a gente tem que verificar cada uma para verificar qual delas me gera a menor área. Deixa eu pegar a equação para a gente, novamente. Nossa equação é essa. Deixa eu tirar esses textos aqui. Professor, quando eu falo a menor área, na verdade, não é a menor volume, né? A menor área, é a menor volume, não é só a distância. É o volume, levando em consideração a espessura também do material. Porque... Não, mas é a área mesmo, não. Porque a distância você vai ter a largura. Aí, quando você multiplica pelas espessuras, você tem a área. É a menor área, realmente, da minha peça. Assim, é em 3D, ou seja, o volume também, é um volume. Tá, ok. Então, ó, imagina o seguinte, vamos começar pelo caso mais simples, que ele vai tender a se romper nesse 1, 1 e 1, tá? Qual vai ser minha área líquida nesse caso? Eu vou fazer esse caminho aqui, ó. O 3, 1. Minha área líquida vai ser igual à área bruta. Quem é minha área bruta nessa peça? Pessoal, a área bruta é a área da chapa como se ela não existissem furos.
Para mim fazer isso, é eu pegar a sua largura e multiplicar pela sua espessura. Aí a questão me dá esses valores. Ó. Eu tenho uma chapa de 28 centímetros de quê? De largura por 20 milímetros. 20 milímetros ó, é a minha espessura. Eu já vou transformar isso aqui em centímetros, tá? Então, 2 centímetros de espessura. Ele também me deu aqui ó, que o parafuso ele é de 20 milímetros. Tá? Então, a gente vai ter essas 3 informações. Deixa eu pegar aqui a minha calculadora. 5,6, se não me engano. Deixa eu só colocar aqui os valores, né? O 28 centímetros vezes a espessura. Essa é a minha área bruta, vezes 2. Ok. Menos. Eu tenho quantos parafusos nessa região, nesse corte 1? Eu tenho esse parafuso e esse. Então, eu tenho 2 parafusos. 2 vezes. E aí, a gente tem os valores, né? O diâmetro, 20 milímetros. Então, eu vou botar aqui 2 mais 0,35 vezes a espessura da chapa. A espessura da chapa, ó, 2 milímetros. Se tiver com dúvida nisso aqui, me para que a gente tenta discutir um pouco melhor. Estou meio que rápido porque a gente viu isso na aula passada, né? Então, a área líquida vai estar igual 28 vezes 2 dá 56, menos 2 vezes. Você resolvendo isso, você vai chegar a uma área de 46,6 centímetros quadrados. Beleza. Essa é a área líquida do caminho 1. Só buscando uma organização, eu tenho pouca, mas a gente tenta, eu vou trazer isso... Eu vou trazer isso aqui para outra folha. Eu vou fazer nessa folha e depois eu jogo para lá os resultados só para ficar salvo. Beleza. Esse foi o nosso primeiro cálculo. Agora imagina que essa ruptura não vai mais acontecer nesse caminho. Na verdade, vai acontecer no caminho 2, 2, 2. O caminho 2, 2, 2 é esse. Ele vai passar agora não mais por 2 parafusos, mas na verdade vai passar por 4 parafusos. Então, minha área líquida vai ser igual à área bruta, 28 vezes 2, menos 4 parafusos, vezes o diâmetro do parafuso, 2 mais 0,35, vezes a espessura da chapa, que é 2. Só que agora a minha equação não morre mais aqui, porque como eu tenho um zigue-zague, eu preciso somar com a parcela S ao quadrado sobre 4G. O que a gente vai ter aqui? Deixa eu trazer aqui para perto da figura. Ó, o S é a distância horizontal. Está aqui ela. S. O G é a distância vertical. Está aqui o meu G. Então, para que eu calcule esse acréscimo aqui de tensões, eu tenho o S de 75 e o G de 50. Se eu for para o segundo caminho, esse caminho aqui, ó, ele vai ter um S de 75 e vai ter um G também de 50. Então, vocês vão concordar comigo que são 2 caminhos iguais. Se são 2 caminhos iguais, vai aparecer aqui, ó, mais 2 vezes, aí eu vou fazer aqui entre parênteses, S ao quadrado. S, 75, então 7,5 centímetros ao quadrado, dividido 50, né? Aliás, 4 vezes o G. O G não é 50? 50 milímetros, 5 centímetros. Então, essa vai ser a minha área líquida para o caso 222. Professor, mas por que é 2 vezes? Pode falar. Se lá na fórmula é só o somatório.
Por que é 2 vezes? Beleza. Sim. Por que existe o somatório na fórmula? Porque ele quer saber quantas inclinadas eu tenho. Nesse caminho 2, 2, 2, 2, eu tenho uma inclinada aqui e outra aqui. Por isso que eu estou colocando 2. Quando a gente fizer o caminho 3, ó, eu tenho 1, 2, 3, eu tenho 4 inclinadas. A gente vai multiplicar isso aí por 4. Ah, tá certo. Tá? Quando a gente resolver isso daqui, deixa eu ver aqui, 28 vezes 2, menos 4 vezes 2, 2. Você não tá, professor, Pode você dizer. tá considerando só as inclinadas, não tá considerando o vertical, lá o vertical não, né? O que seria o vertical que você fala? O espaço 2 aí, ó. Esse do meio. Esse do meio. Não, porque o do meio a gente já está considerando na área bruta. Ah, na primeira Toda condição. Na primeira condição. Essa pequena área aqui, Isso. essa área aqui e essa aqui estão considerados na minha área bruta, Ah, perfeito, perfeito. É. tá? Isso aqui, quando vocês fizerem, vai dar 42,8 centímetros quadrados. É porque é o seguinte, a norma ela nos trouxe essa parte da equação, esse S ao quadrado sobre 4G, porque é o seguinte, se você faz um caminho reto, você tem uma largura, correto? Imagine que saindo daqui para cá, você tem, sei lá, eu vou botar aqui, 280. Se você fizer esse mesmo caminho, só que agora fazendo isso, você tem os mesmos 280? Não, né? Você aumentou. Você tem 280, porque se você somar, deixa eu pegar aqui, porque se você somar esse pedaço e com esse, vai dar alguma coisa ali. Aí, essas duas áreas aqui, elas vão aumentar o tamanho a mais do que o 280. É isso que o S ao quadrado vai me fornecer. Que valor é esse a mais? Qual é o valor adicional que essas inclinadas estão me gerando na minha peça? Então, não preciso considerar os verticais, né? Eu só considero as duas inclinadas. Deixa eu pegar esse valor. Pode ser. No começo da equação, que está também 28 vezes 2, é a respeito das peças inclinadas também? O 28 vezes 2 é o quê, Bruno? A respeito das peças inclinadas. A respeito das peças inclinadas. Não. É. O 28,2 Sim, porque não é a área nada mais bruta que ele está calculando? Isso. Perfeito. A área bruta é simplesmente a espessura da peça vezes a sua largura, de um lado para o outro, sem considerar as inclinadas. Quem considera as inclinações é esse termo. Mas não entendi por que está multiplicado por 2. Cadê o Qual? 2? Esse daqui? É a área, mulher. Não, no começo. Pronto. O 28 é a espessura, é a largura da peça. Sim. E o 2 é a espessura da chapa. Ah, lá no final. Certo. Tá? Ó, deixa eu tentar... Eu vou levar isso aqui para outra tela e vou deixar uma descrição mais detalhada. Só um segundo. Vou trazer para cá. Caminho 2, 2, 2. E eu vou só detalhar aqui o seguinte. Esse 2 e esse 2 estão me indicando a espessura da chapa. Esse 2 aqui, o diâmetro do parafuso. Tá? E esse 2 aqui, é porque tem tanto 2 na equação, né? O número de inclinadas. Vamos chamar assim. Tá? Eu acho que assim, quando vocês estiverem estudando, fica mais fácil de revisar. Uhum. Tá. Então, percebam o seguinte, olhando só para esses dois casos, qual é a tendência de se romper? Ela vai se romper pelo caminho 2, 2 ou 1, 1? No 1. Ela sempre vai tender a se romper no caminho mais crítico. Ou seja, o que é o caminho mais crítico? É aquele que tem menor área. Então,
Avaliando esses dois casos, eu já tenho uma certeza. Se aquela peça for se romper nos parafusos, ela vai se romper aqui. Tá? Porque ela tem uma área menor do que no caso 1. Então, a primeira tendência de corte é nesse caso. O que é que eu preciso verificar agora? Será que não é mais factível se romper aqui? Então, na verdade, no primeiro exemplo, ela rompe no caminho 2. Esse caminho aí que eu rompi, né? Que deu menor. A gente só fez 2 caminhos agora. Se eu pensar... Mas tudo bem. Ele vai se romper aqui ou aqui? Ele vai se romper no caminho 2. Pronto, beleza. Aqui deu a menor área. Perfeito. Aqui deu a menor área. Se ela for se romper, é ali. Agora a gente vai verificar se esse outro caminho aqui, esse caminho 3, não é mais crítico do que o outro. Tá? Será que esse caminho 3, por ter mais parafusos, não é mais crítico do que o 2? A gente tem que calcular a área líquida. A N vai ser igual. O começo é igual, né? 28 vezes 2 da área bruta, menos. Quantos parafusos agora? 1, 2, 3, 4, 5 parafusos. 5 parafusos vezes diâmetro do parafuso, mais 0,35. 0,35 vezes a espessura da chapa. Mais. Eu tenho quantas inclinações agora? Ó, eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho 4 inclinadas. Então, eu vou somar aqui com 4 parcelas S ao quadrado sobre 4G. Quem é o S? 75. Então, vai ficar em centímetros, né? 7,5 ao quadrado, dividido por 4 vezes, quem é o G? 50. Então, vezes 5. Quando vocês calcularem isso, vocês vão achar aqui 43,75 centímetros quadrados. Eu vou levar para lá para a gente poder comparar os valores. Eu esqueci de dizer qual é o caminho, né? Esse caminho é o 3, 3, 3. Ok. Eu preciso que vocês não se percam, tá? A gente calculou o AN. Para que a gente calcula o AN? Para que eu possa fazer lá na frente, né, o dimensionamento da ruptura da seção líquida, ou seja, RD é igual a CT vezes AN FU sobre 1,35. A questão é, qual é o valor de AN que eu vou usar para essa peça? É o menor desses 3. Nesse caso aqui, ó, esse é o meu crítico. Por quê? Porque deu o menor valor. Então, o AN que eu vou usar aqui vai ser o 42,8. Dúvidas nesse exemplo? Eu fiquei encucado com uma coisa aqui, ó. No AN aqui não tem a área bruta. A área bruta é a área total, certo? Certo. Aí no exemplo lá na coisa lá, na pergunta lá, tem dizendo que é 28 centímetros, são 2 chapas de 28 centímetros por 20 de milímetro. Não era para ser esse cálculo aqui não, multiplicado não, para dar a área toda. A área total da chapa é 28. Não, é exatamente o que a gente fez. O raciocínio está correto. Só que aqui está em centímetros e aqui está em milímetros. 20 milímetros corresponde a 2 centímetros. Por isso que eu pego 28 vezes 2. Então, 28 vezes 2. E por que acrescentou
no outro exemplo lá, na outra folha lá, tem mostrando que o 2 ele é aqui a espessura. Esse 2 é a espessura? E não é, ó. Sim. Ó, o 28 é a minha largura. O 20 milímetros é a espessura. Ah, tô entendendo, tô entendendo. Tô Tá? É porque viajando aqui. isso aqui é a nomenclatura da chapa. A chapa tem 28 por 2. O comprimento Aham, tô dela entendendo, tô não me entendendo. interessa. Tô entendendo. Eu tô viajando aqui. Tá. Tá certo. Ó, pra gente fechar essa questão, ele não me pediu isso, na verdade, tá? Eu comecei por isso, mas ele pede calcule o esforço resistente de projeto. O que é o esforço resistente de projeto? É o que a gente chama de RD. Qual é o RD dessa chapa? Aí eu já tenho todas as informações necessárias. Eu já tenho a área líquida. E aí deixa eu trazer aqui para baixo os dados, né? Dados. Área líquida eu já tenho 42,8 centímetros quadrados. Quem é a área bruta dessa minha chapa? A gente já viu, né? É 28 vezes 2? 2. Dá 56. Né? 56? É. 56. Deixa eu voltar aqui. Ó, eu vou pegar essas duas equações e levar para lá. Todo esse texto aqui. Isso é impensável de eu fazer na sala, né? Eu já tinha apagado umas 3 vezes a lousa. Pronto, aqui minhas duas equações. Ora, o AG eu já tenho. O AN eu já tenho. O FY e FU eu tenho como saber? Tenho. Se eu sei que o A é o MR250, eu tenho o FU e o FY. Beleza. O CT, ó. O CT vai ser igual a 1. E eu pergunto, vocês concordam que o CT seja igual a 1? Vê na O que é tabela, dizer, né? Não tá. o que é dizer que o CT é igual a 1? É dizer Porque é que toda a parafuso. chapa está ligada. Tá? Lembra disso aqui, ó. O que é CT igual a 1? É dizer que todas as peças do meu perfil estão ligadas. Olha, eu tenho uma chapa de aço. Eu estou vendo ela aqui em corte. E ela está ligada. Toda a chapa está ligada. Então, CT da chapa igual a 1. Ligada como assim, professor? Na cabeça de vocês. Vocês têm que pensar se toda a peça está participando ou não da ligação. Se você me disser, tá, toda a peça está participando, CT igual a 1. Vai encerrar aqui a mensagem, tá? Eu vou dar, é o nosso intervalo, são 9h07. A gente vai dar 15 minutos, tá? Aquele intervalozinho aí realmente de 9 horas. Aí vocês vão lá, tomam café, 9h20, 9h25, a gente retorna com o conteúdo. Tá? Vamos lá tomar um café que vai encerrar aqui nossa videoconferência. Aí a gente retorna com o exemplo. Ó, voltando aqui para o exemplo, a gente já tem todas as informações, tá? Quanto ao CT, eu explico já com calma alguns aspectos relacionados a ele, tá? Mas a princípio é o seguinte, com os dados que eu tenho que calcular o escoamento da seção bruta e ruptura da seção líquida. Então a gente vai ter aqui no primeiro caso, RD vai ser igual o AG, 56, vezes 25, dividido por 1,10. No segundo caso, que é o da ruptura, a gente vai ter o RD igual ao CT, que vai ser 1, vezes a área líquida, que vai ser a menor área que a gente achou lá nos parafusos, então vai ficar 42,8, vezes os 40, dividido
por 1,35. Deixa eu resolver isso aqui rapidamente. 56 vezes 25 dividido por 1,10. Ok. Pessoal, chego a vocês agora e pergunto. Calculei os dois. Qual é a resistência do meu perfil? Ou seja, eu posso submeter até quanto de esforço nele que ele não vai ter problema. Deixa eu fazer aqui a lista. Até o B. Tá? Então, a gente vai assumir o seguinte, que a partir desse esforço aqui, a minha peça já não resiste mais. Tá? Então, esse é o esforço máximo que eu posso colocar na peça sem que ela sofra algum problema. E aí a questão é o seguinte, ó. Quando ela chegar nesse valor de 1.268, a minha peça ela vai, é o caso B, ela vai se romper, tá? Então ela vai acontecer a ruptura. E aí, novamente, onde vai ser essa ruptura? Vai ser na região onde deu a menor área líquida, no caso vai ser nessa região 2. Então, se eu aplicar 1.268 kN nessa chapa, ou seja, se esse N aqui, sei lá, for 1.270, tá? Que é acima do que ela resiste, o que vai acontecer? A minha peça ela vai se romper fazendo esse caminho aqui. Tá? É isso que a questão vai me fornecer. Nosso cálculo nos falou isso, né? Tá claro até aí? Ok. Alguma dúvida em relação a calcular a área líquida quando eu tenho um parafuso? Não. Eu estou tranquilo em relação. Ok. Então, ó, dando um alerta sobre área líquida efetiva, tá? Ou seja, o coeficiente de redução que a gente vai atrás. Pessoal, é bem simples, tá? Sempre que eu tiver peças ligadas, onde nem todas as seções, nem todas as regiões do meu perfil estão conectadas, eu preciso aplicar um fator de redução, que é o chamado coeficiente de redução, ou CT. Tá? Eu preciso fazer essa aplicação sempre que existirem peças soltas, peças livres dentro da minha ligação. O princípio é esse. O que a gente vai ter? Em essência, eu tenho 4 casos de valores de CT. Eu posso ter o caso base, que é o CT igual a 1. Quando é que eu uso CT igual a 1? Quando a peça inteira está participando da ligação. Essa é a primeira situação. A segunda situação eu trago aqui, ó. Imagine uma chapa qualquer, pode ser um outro perfil, pode ser uma chapa, enfim, uma chapa, e eu tenho uma cantoneira ligada a ela. Essa aqui é a cantoneira. Percebam que a ligação dela está feita por solda aqui. A primeira pergunta é a seguinte. Deixa eu só mutar aqui o Daniel. Está me fazendo zoar. Okay. Bom, a primeira pergunta é a seguinte. A peça ela está inteira ligada? Eu tenho um soldo no parafuso em todas as partes da peça? Não. Então eu já sei que o CT não é 1. Esse é o primeiro aspecto. Ó, aqui pelo próprio desenho está me dizendo, ó, a área ligada é essa e esse outro pedaço aqui está solto. É como se eu tivesse aqui uma cantoneira. Tá? Eu soldei essa região, então todo esse pedaço aqui de cima está solto. O que esse solto está me dizendo? Que ele vai estar resistindo menos aos esforços. Está existindo uma concentração de esforços aqui embaixo e aqui em cima ele está solto, então não está resistindo. Então o CT vai ser menor do que 1. E como é que eu calculo esse bendito CT? Tá? Aí a gente tem a equação do CT. CT é igual a área conectada, AC, dividido pela área bruta. Esse é o primeiro caso. Onde é que eu posso usar esse caso? Quando eu tenho uma peça ligada à outra
por solda transversal. Tá? Essa palavra aqui vai ser importante para a gente definir. Tá? Tá aqui em cima. Solda transversal. O que é uma solda transversal? Eu tenho aqui uma força nesse sentido. E a minha ligação, seja soldada, seja, nesse caso aqui tem que ser soldada, né? A minha ligação, ela está feita na transversal, tá? Perpendicular a meu esforço. Essa vai ser a minha primeira condição. Lá nos vídeos que eu passei para vocês iniciais, tem um exemplo resolvido desse caso. Tá? Eu tenho lá uma peça conectada à outra por solda transversal. Aí lá eu calculo junto a vocês o AC e acho o AG. Aí calcula o valor do CT. Então, essa é a nossa primeira condição. E claro, né, a outra é quando CT é igual a 1. Um outro caso é o seguinte. Quando eu tenho apenas uma parte da peça conectada e não é por solda transversal. Tá? Primeiro, vamos por partes aqui. Todo mundo entendeu o que é uma solda transversal? Tá? Deixa eu dar alguns exemplos aqui para a gente não restar dúvida. Acredito que sim, é perpendicular ao esforço, né? Perfeito. Tá? Deixa eu dar aqui algumas imagens. Tá, aqui. Ó. Imagina aqui uma chapa qualquer. E aí, em cima dela, eu coloquei um perfil U de boca para cima. Tá aqui o perfil U. Ele continua para lá. Ele encerra aqui. E ele está de boca para cima. Como é que a gente indica isso? A gente faz isso aqui. Ó. Se a planta baixa, né, Thales? Tá fazendo? Eu estou olhando ela de cima. Isso. Não, a planta. Tá? Eu estou olhando ela aqui. Ó. Ela está desse jeito. Se eu olhar ela em corte, ela vai estar assim. Ó. Eu vou ter uma chapa aqui embaixo. E o meu perfil está aqui. Ó. O que é que eu estou fazendo? Essa peça aqui, você está imaginando que ela está tracionada. Então, vai existir uma força nesse sentido. Dizer que é uma solda transversal é dizer que eu estou soldando aqui. Tá? Esse vai ser o critério. No meu corte aqui, se eu cortar ele, eu poderia simular que a solda está aqui. Ó. Unindo essas duas peças. Esse é o critério que a gente utiliza para calcular o CT igual a área conectada dividido pela área bruta. Quem é a área conectada? Deixa eu pegar aqui o perfil, tentando desenhar ele. A área conectada vai ser a área onde realmente a solda tá disponível. Vai ser isso aqui. Essa vai ser a minha área conectada. Área bruta é a área do perfil inteiro. E aí vocês vão calcular esse valor do CT. Beleza. Isso aqui seria no meu primeiro caso. O segundo caso, onde CT não é igual a 1, é quando eu tenho a minha peça conectada não mais por soldas transversais, tá? Ou não mais só por solda transversal. Eu chego já lá. Exemplo, eu tenho uma cantoneira aqui que está ligada com um parafuso. Eu tenho um perfil U que está ligado com o parafuso na sua alma. Tá? Se a gente pegar esse exemplo aqui, é como se eu tivesse essa mesma ligação. Deixa eu pegar aqui esse exemplo. Só que não é mais a solda ali. Na verdade, eu estou fazendo agora uma ligação com 4 parafusos.
já não entra mais naquela condição, e a nova equação para calcular isso daqui é essa. CT é igual a 1 menos a excentricidade da ligação dividido pelo comprimento da ligação. Novamente, tem um exemplo exatamente desse jeito lá nos slides para explicar como é que eu acho esses valores. Em essência, a gente tem isso. Quem é o EC? Tá? O EC, pessoal, é a... Ó, você está conectando duas chapas, tá? 2 perfis, 2 chapas, o que for. Você está fazendo uma conexão entre eles. Está aqui uma chapa e você vai conectar a outra aqui do lado. E aí você está me dizendo o seguinte, que você vai fazer essa ligação com um parafuso. Então, você vai conectar um parafuso aqui. 1, 2, 30, quantos parafusos precisarem. Essa região aqui, entre as duas chapas, essa região aqui, deixa eu pegar aqui uma outra cor. Essa região aqui é a região que a gente chama de área cisalhante. É quando vai haver um cisalhamento entre as duas peças. O que é o ST da equação? Ou excentricidade da ligação? É a distância entre essa região que está havendo cisalhamento e o centro de gravidade ou baricentro da peça. Esse vai ser o meu SC. Tá? Isso é o SC da minha ligação. Se for uma cantoneira, é a distância entre a sua aba e o centro de gravidade. Se for um perfil como aquele no nosso caso, ligado aqui na alma, né, ligado nessa região, esse vai ser o meu EC. Onde é que eu acho esse EC? Na tabela do perfil. A tabela do perfil vai me trazer esse valor de forma imediata. Novamente, lá nos vídeos você vai ter exatamente como se calcula, como se acha esse EC no gráfico, nas tabelas. Existem algumas particularidades. Tá? Por exemplo, eu tenho um perfil U que ele está ligado somente nas mesas. Tá? Eu tenho 4 parafusos aqui nas mesas. Um primeiro detalhe constitutivo, a gente não pode ligar um perfil só pela mesa de cima ou só pela mesa de baixo. Não. Se está ligado na de baixo, tem que estar ligado também na de cima. A ligação tem que ser simétrica. Tá? Eu tenho 3 parafusos em cima, 3 parafusos embaixo também. Tá? Esse é um aspecto. Quem é que vai ser o EC de um perfil I ligado dessa maneira? Você vai ter que imaginar o seguinte, que essa figura aí, na verdade, ela se transformou agora em um perfil T. E aí, esse perfil T vai ter um novo baricentro, um novo centro de gravidade. Quem vai ser o EC? Vai ser a distância aqui da região cisalhante até esse baricentro. A mesma coisa vai acontecer no perfil I, quando ele está ligado pela alma. Agora, ao invés de você pensar que ele é um perfil T, na verdade, você vai supor que ele é 2 perfis U. Quem vai ser o EC? Vai ser a distância do eixo da minha peça até o baricentro. Tranquilo até aí? Imaginar que sim. Então, ó, imagine essa ligação. Aí eu vou fazer aqui ó, é como se eu tivesse aqui uma chapa. Melhor, né? Fazer o mesmo desenho do de cima. Professor, Pode dizer. é como esse cálculo é como eu pegasse 2 peças que têm gravidades diferentes e unificasse, centro de gravidade diferente, porque cada peça geometricamente tem um centro de gravidade diferente. Quando eu faço essa união, é para poder evitar esse efeito, é para unificar essa peça? Não, na verdade, teoricamente. o CT ele tem um outro aspecto. O CT está me dizendo o seguinte: como é que está dando a transferência de força? Deixa eu mutar aqui. Desliga o microfone, pessoal. Vai, professor. Desculpa aí. Deixa eu mutar aqui. Oliver, ele vai pedir aqui, ó. Porque eu tô assistindo aula aqui, aí eu... Tá, consegui. Vamos lá. Ó, o que acontece é o seguinte. A nossa ideia agora é verificar... Deixa eu ver se eu tenho aqui uma imagem, tá? Que eu acho que vai ficar mais clara. Só um segundo.
Eu vou transferir aqui outra tela, tá? Só não vou conseguir escrever nela, mas dá certo. Ó, isso aqui é o material dos slides, né? Acho que vocês já conseguiram ver. Joismar, imagina o seguinte, ó. Você tem aqui uma chapa com uma cantoneira em cima dela. Esse primeiro caso. Essa cantoneira está ligada por 2 parafusos na outra chapa. O que está acontecendo? Essa aba aqui de cima da cantoneira, se você olhar aqui as linhas de força, não estão atuando nela. O que é que isso significa? Significa que ela não está resistindo. Tá? Ela não tem nenhum ela não está influenciando na resistência da minha ligação. Não está servindo para nada. Na tração. Na tração. Ok, Na tração. ok. Tudo que a gente está fazendo é para tração, né? Tudo bem, só para sedimentar aqui. Ok. Ótimo. Então, o que o CT vai me fazer? Vai dizer exatamente esse valor. Qual é a porcentagem de área, da área total, que realmente está atuando? Ah, tá. Tá? O cálculo do CT vai me dizer isso. Qual é a porcentagem de área do perfil? Porque o meu perfil tem essa área aqui toda, né? Teoricamente, nesse perfil aqui, só essa parte de baixo que está atuando, que está resistindo. Então, o CT vai qual é dizer o ponto seguinte, de contato que eu vou levar em consideração? Perfeito, é isso. É isso? Basicamente isso. É isso. Ok. Tá? O CT vai me servir exatamente para isso. Aí ele chama de redução porque eu estou reduzindo a área resistente. Ah, eu tenho 10 centímetros quadrados de área resistente. Não. Devido à ligação que eu fiz, eu só tenho 8. Então, eu estou reduzindo a área resistente devido à forma que eu fiz a ligação. Perfeito. Aí, consequentemente, isso vai ter valores diferentes quando é soldado e quando é parafusado. Perfeito. Tá? É por isso que eu já passei para vocês um caso de ligação soldada, que é esse daqui. Tá? Aí a gente vai ter uma forma de execução. E aqui a gente está com o primeiro caso de uma ligação parafusada. Eu tenho 4 parafusos que vão estar aqui. Ó. Eu vou ter um parafuso aqui e um parafuso aqui. Como é que eu calculo o CT? Primeiro eu tenho que saber onde é que está a minha região cisalhante. Vocês vão concordar comigo que a região cisalhante dessa figura é isso aqui. Quem é o EC? Vai ser a distância do centroide do perfil U, do baricentro, até essa região. Esse vai ser o meu EC. Quem é o L? É o comprimento da ligação. Tá? Comprimento da ligação. O comprimento da ligação, e eu vou tomar a liberdade aqui de fazer uma ligação desse jeito. Tá? Aí eu preciso indicar aqui também, né? 3 parafusos. Ó, imagine que a ligação está dessa maneira. O L que você considera, aí eu preciso que prestem atenção nisso, é a distância entre o primeiro e o último parafuso. O eixo do primeiro parafuso até o eixo do último parafuso da ligação. Ah, minha ligação está feita assim, aí depois faz isso, depois faz isso, enfim. É do primeiro ao último. Então, vai ser desse parafuso até esse último. Do primeiro ao último parafuso. Esse vai ser o meu comprimento L. Tá? Tranquilo? Tranquilo. Ok. Tá. Ok. Imagina uma outra situação onde eu tenho uma ligação de uma chapa. Tá? Pode ser que uma chapa qualquer. E agora eu estou fazendo a ligação ó, com uma cantoneira. Então aqui vai sair uma cantoneira. Deixa eu botar aí para duplicar mais fácil. Pronto. Aqui eu tenho uma cantoneira. E ela está assim. Ó. A força de tração saindo. Só que agora eu vou fazer a ligação soldada dela aqui. Ó.
esse pedaço aqui vai ser soldado. E esse pedaço aqui em cima também vai ser soldado. Se enquadra naquela primeira situação? Não. Por quê? Porque não é solda transversal. Agora tem uma solda longitudinal. Tá? Ah, mas eu poderia fazer essa ligação com essas duas soldas e a solda transversal aqui. Se enquadra naquela primeira situação? Não. Continua se enquadrando nessa equação. Então, imagine o seguinte. Você tem essa ligação agora soldada dessa maneira. Deixa eu tentar representar ela aqui em corte. Né? É como se eu tivesse uma chapa. Em cima da chapa, eu estou com a cantoneira. Aí a gente vai ter uma cantoneira aqui. Tá, imagine aqui essa cantoneira. Se você olhar essa solda com calma, é como se ela estivesse aqui, ó. Como se eu tivesse uma perna de solda desse lado, retornando, a gente imagina o seguinte, e essa solda transversal, a gente pode representar ela com essas duas laterais aqui. Eu pergunto a vocês, essa solda dessa maneira, a peça inteira está resistindo? Quem vai me responder é o cálculo que eu vou fazer, o tamanho da corda para poder comparar, né, não? Ah, coloca uma corda de relação, não tem a relação entre o cordão e os parafusos para dar uma relação a um abaixo de um? Não, então tem que fazer o cálculo, né, não? Não, eu só estou perguntando o seguinte, com uma solda nesse sentido aí, independente do tamanho dela, certo. A minha peça, ou seja, as duas abas da cantoneira, estão resistindo ao esforço? Não. Qual esforço você tá falando? Eu acho que não. Tração, qual é? Só uma. Sempre tração, tá? A gente está dimensionando peças fracionadas. Só uma que tá. Só uma. Tá, vocês concordam que essa peça aqui está resistindo mais do que essa de cima? Sim. Essa aqui é como se ela estivesse solta. Então, é o mesmo princípio. Tá aqui a nossa equação geral. Quem é que vai ser o EC? Qual é a região cisalhante? Essa aqui, ó. Essa é a região que está sofrendo cisalhamento entre uma peça e a outra. Quem é que vai ser o EC? Vai ser a distância dessa região até o baricentro da minha cantoneira. Esse vai ser o valor de EC. Quem é que vai ser o comprimento da ligação? Vai ser o comprimento do cordão de solda. Ah, então, aí esse L vai estar aqui na minha equação. Então, vocês vão começar a perceber o seguinte. Para você conseguir calcular qual é a resistência de uma peça fracionada, vocês têm que saber como é que vai ser a sua ligação. Tá? Isso vai ser um aspecto. Ah, eu já tenho que saber. Minha ligação vai ser soldada. Mas, vai ser solda longitudinal ou transversal? Minha ligação vai ser parafusada. Eu vou parafusar todas as peças ou só uma parte delas? Então, isso aí agora vai ter que vai fazer parte do que vocês, projetistas, vão ter que definir. Qual vai ser a ligação que eu vou estar utilizando? A exemplo, deixa eu pegar aqui. Qual mais confiável? Aquele que é dimensionado. Esse é o mais confiável. É verdade. Independente se é soldado, parafusado, solda transversal, solda longitudinal, se você dimensionar direitinho, todas vão dar a resistência que você precisa. Na verdade, professor, você botou 3 exemplos aí, né, de ligações, não é isso? Isso. Uma soldada e dois soldados, uma parafusada, onde os baricentros eram diferentes. Ok. Perfeito. É isso. Deixa eu pegar agora aqui uma foto do nosso projeto. Não tá aparecendo a imagem, não. Tá, eu estou só copiando aqui antes. Tá escondendo. Estou escondendo aqui minha tela. Rapidinho. E aí, cintura.
Finalizando aqui, tá? Ó. Pessoal, isso aqui é a ligação da nossa treliça. Tá? A treliça que a gente está fazendo em sala de aula é essa daqui. Eu tenho o bando inferior em perfil U e todas as diagonais e montantes em perfil cantoneira, dupla cantoneira. E eu pergunto a vocês, como é que eu vou fazer a ligação desse montante nesse perfil U? Como é que vocês querem que eu faça a ligação? Parafusado não é tão conveniente, tá? Então a gente vai ter que trabalhar com solda. Aí eu pergunto, onde é que eu vou soldar? O Jovismar, que já conhece o mercado de estrutura metálica, onde é que se solda mais isso daí? Onde é comum se soldar essa peça? Nessa parte superior dele e inferior. Perfeito. Essas peças que são diagonal. Por sinal, você abriu outra possibilidade. Esses exemplos que você está a falar, essas peças diagonal vai influenciar? Qual? Essas? Essas duas que estão... eu tenho uma perpendicular e duas diagonal, 4 diagonal. Certo? Tá. Esse exemplo que você está a falar, essa peça diagonal vai influenciar? Sim, vai. Tá? É o meu comprimento, influenciando o meu comprimento. Ó, vocês vão perceber o seguinte, que nessa ligação aqui, o mais comum de se executar no mercado é você fazer uma solda aqui, ó. Tá? É bem interessante fazer uma solda nesse sentido. Ah, pode ser que seja viável fazer uma solda aqui. Aqui vocês sabem que do outro lado vai ter a mesma coisa, né? Professor, Pode e ser essas também. que estão na ponta, como é que vai soldar elas? Elas estão... A inclinada. Eu posso pensar em soldar ela aqui, ó. Solda as costas de todas as cantoneiras. Soldar ela aqui. Tá? Eu posso fazer as duas? Posso. Tá? Não tem nenhum problema. Aí vai muito do que você está planejando de ligação. Nessa outra cantoneira que está inclinada, entrando na estrutura, você provavelmente vai buscar fazer uma solda aqui, ó. Ei, Thales. Assim, ó. Thales, porque nesse caso aí não é tão interessante parafusar. Porque eu vendo aqui, eu acho que você parafusar aonde tu marcou de vermelho, eu acho que seria melhor, mas por que tu acha que não? Tá. Por que eu não vou recomendar o parafuso? Essas cantoneiras, elas são extremamente extremamente pequenas, tá? Vocês vão achar aí cantoneiras de 30 milímetros, são 3 centímetros de espessura, de largura. Tá? Vou usar uma de 50, né, que é 2 polegadas. Ainda assim, são 5 centímetros. Tá? Aí você vai furar ela, aí você vai entrar naquele conceito da área líquida, né? Quanto mais furo, você vai perdendo área líquida na estrutura. Aí, o perfil já é assim, ele já tem pouca área resistente. Aí, quando você fura, você tira ainda mais área resistente do perfil. Pode ser feito? Pode. Não seria uma recomendação que eu daria. E na hora da execução também é muito mais difícil, né? Muito parafuso, a execução também é outra, não, né? Alice, esse perfil em L, né? Essas cantoneiras que estão inclinadas, entrando para a estrutura, elas podem ser soldadas também aí nas paredes do perfil. Aqui por dentro? Poderia. Tá? Aí fica... Agora é a questão, é critério seu como projetista essa definição. O que eu posso afirmar para vocês? As mais fáceis de fazer são essas por fora. Tá? Porque você começar a fazer soldas por dentro do perfil U, imagina você fazer uma solda aqui, ó. Ela é muito complicada de ser feita. Tá? Dá trabalho fazer esse tipo de solda. Então é mais comum a gente tentar fazer as soldas de topo, ou seja, olhando de cima para baixo, tá? E buscando fazer elas por fora. Professor, mas porque lá no cálculo ele vai entrar esse cordão. Por mais que fique mais difícil é a gente execução, não é isso? Certo, isso. Então é mais fácil para a gente pecar, mandar o soldador se virar, né? Ficar de cabeça para baixo, não?
Você tem que pensar na sua execução. Não adianta você fazer um negócio super eficiente, como é que se diz? Estruturalmente, o melhor dimensionamento que eu já fiz na vida, mas ele não ser executado. É verdade. Você gastar muito professor. para executá-lo. Então, no caso, a gente já tem que projetar pensando na execução, né? Isso. Você tem que projetar pensando na execução. Professor, essa estrutura aí, ela vai ficar exposta ao sol e ao tempo? Ou ela vai ficar coberta? Essa nossa estrutura é a do mezanino, né? Então, ela está dentro de um shopping center com um piso em cima, ela não vai ter risco de chuva, né? Porque a solda aí seria mais importante mesmo, eficaz, no vez de parafuso. Porque, de um jeito ou de outro, tem a umidade do ar no ambiente do shopping, né? Do mezanino, né? Que pode causar... A gente tem que fazer a proteção, tá? A proteção de estrutura metal, que é pintura, a mais básica. E a gente sempre reforça a pintura na região mais sensível, que é a solda. Tá? Então, em todo o cordão de solda, eu fiz um cordão de solda aqui. Essa região aqui, você vai ter que dar uma atenção especial na pintura. Tá? Se vocês não estiverem executando, tá? Que no começo da carreira, a gente geralmente executa mais obras de concreto, mas com certeza vocês vão contratar uma empresa para executar alguma estrutura metálica nos primeiros anos aí de carreira. Vocês vão ter que ter atenção nisso daí, tá? Pegar no pé desse pessoal, porque muitas vezes eles simplesmente pintam com o spray, com a pistola. Pintou a estrutura toda como se não existisse solo, não existisse regiões críticas. E esqueceu. E aí você vai ter que lembrar que aquela estrutura tem que durar muito tempo e você vai obrigar lá a empresa a dizer, não, meu amigo, toda a região de solo você vai pegar lá um pincel e vai pintar ela, além do spray, vai pintar essa região com um pincel, para dar uma proteção à solda. Porque, querendo ou não, é a região. Se você for pensar, minha peça vai sofrer corrosão. O primeiro canto que a peça vai pensar em sofrer corrosão é onde você soldou. Então, você vai ter que pensar nisso e vai ter que fazer com que a empresa faça a proteção adequada. Né? A proteção adequada é bem simples. Você pinta com um spray normal, a estrutura toda, e em toda a região de solda, você pega lá um pincel e faz uma nova demão de tinta. Aí você dá a proteção à região soldada. Mas é assim, é com o mesmo spray ou usa um anticorrosivo específico para solda? A pontos de solda? Você utiliza a mesma tinta, tá? Aí você vai ter que definir qual vai ser a pintura. Vai ser uma pintura esmalte, vai ser uma pintura com cromato de zinco, ou vai ser uma pintura com epóxi, para parar nesses três. Então, você vai definir o tipo de pintura. A melhor delas é epóxi, quer dizer, é mais cara. Ei, Thales. Pode dizer, Daniel. Eu passei pro teu WhatsApp aí umas fotos de uma visita que eu fui fazer que o cara não pintou bem feito, né? E o galpão acabou caindo uma parte, né? Se tu puder mostrar pro pessoal ver. Vou mostrar. Eu vou pegar aqui o celular. Falando nesse tipo de casa, eu projetei, foi no final do ano passado. Não faz nem... Deve fazer uns 8 meses, por aí. 6 a 8 meses. Que eu projetei uma cobertura de um galpão em... Acho que é Aquiraz. Depois ali Depois da Antônio Bezerra, o Aquiraz, né? Ali. Enfim, é para aquela região ali depois do viaduto. Eu projetei uma estrutura dessa para uma fábrica. E a fábrica tem um ambiente bem úmido. Aí, primeira coisa, eu passei na obra, o rapaz estava executando e eu falei, você tem que pintar a estrutura, porque ela não está pintada ainda. Aí ele, não, eu vou pintar. Tá bom. Ele não pintou a estrutura. Ele montou a estrutura, subiu a estrutura, está simplesmente o ferro lá, sem pintura. Da fábrica para o mar, eu posso estimar que dá mais ou menos 200 metros. Tá? E ele ainda fez um agravante. Está lá a cobertura e ele, embaixo da cobertura, colocou um vaporizador. Tá? Então, ele está saindo vapor e está jogando na estrutura esse vapor de água. Aí você pensa, vapor de água com o vento vindo do mar salgado, corrosão. Eu fui lá faz 3 semanas, faz um mês mais ou menos, antes da nossa quarentena, ver outro serviço. A estrutura já está toda corroída.
eu já tenho uma terça lá que eu passei para ele que ela tá perdida. Um dos perfis lá ele já pode trocar, porque não tem mais nem recuperação. Não tem nem 6 meses de obra. Tá? A importância de uma pintura, de uma proteção adequada da estrutura. A gente não pode obrigar o cliente a pintar, a proteger a estrutura. A gente tem que dar as recomendações, né? Se o cliente faz ou não, aí está anotado no meu diário da obra que o cliente não fez tudo que devia. Tá? Mas aí, professor, se der um problema. Se der um problema, quem responde é o engenheiro, né, não? Não, eu não assinei pela execução. E por mais que eu assinasse pela execução, eu poderia permitir que o cliente fizesse isso, desde que eu o comunicasse por escrito. Ó, tá aqui um comunicado por escrito. Ó. Eu peço que você assine que recebeu, dizendo que tem que ser pintado e você não está fazendo o que eu estou pedindo. Tá? E aí eu elenco quais são os problemas que podem acontecer. Hoje no CREA você tem o chamado livro de obra, ou diário de obra, coisa assim, onde você coloca exatamente as informações. Professor, deixa eu explicar aqui uma situação aqui que eu também tive aqui. Em um serviço que a gente estava fazendo em um condomínio coberto, viu? Coberto. Eu percebi que aí eu conversando com um rapaz lá que ele tem 30 anos aí de estrutura metálica. Tem uma fábrica ali perto da Leste-Oeste ali. E ele chamou aquele fenômeno de pilha galvânica, né? Porque na verdade, quando você conecta duas cantoneiras do mesmo material e não isola elas, se você utilizar o parafuso, vai dar uma pilha galvânica, né? Ou seja, uma oxidação mais feroz, como se fosse a solda. Foi por isso que eu perguntei se um ambiente aí seria aberto ou fechado, porque se for fechado, melhor ainda. Mas mesmo em ambiente fechado, ainda corre o risco de dar uma pilha galvânica. Sim. O que a gente faz para evitar esse efeito de corrosão galvânica? É o seguinte, isso também é muito comum quando você vai parafusar a telha. Tá? O que a gente tem que fazer? A gente tem que utilizar parafusos galvanizados. Tá? A gente tem que tentar fazer uma compatibilidade de materiais. É por isso que vocês, lá no começo da graduação, vocês veem química e não dão muita bola. Pensando que não serve de nada. E lá na frente ela começa a ser útil para alguma coisa. Vocês conhecem uma pilha galvânica, sabem como ela funciona e vocês conseguem ver materiais que podem gerar pilha galvânica para evitar eles. Eu vou usar ferro e alumínio. Meu amigo, ferro e alumínio não batem. Tá? Vai dar pilha galvânica. É por isso que eu só posso usar uma telha de alumínio se ela tiver a galvanização. Tá? Não adianta eu usar uma pilha, jogar uma telha de alumínio no aço cru, 2 materiais diferentes conectados. Vai dar uma corrosão naquele material. Tá? Por então, isso que isola, né? É por isso que a gente tem que isolar. Por isso que a estrutura tem que ser pintada, por isso que o nosso parafuso tem que ser galvanizado para evitar que aconteça esse fenômeno. Tá? Então, são formas que a gente tem de controlar esse efeito. Né? A gente tem que tomar esse cuidado também. Tá tranquilo? Ó, deixa eu voltar aqui para o nosso assunto do CT. Imagina que eu vou fazer essa ligação aqui desse jeito. Essa é meu montante. Ele está sofrendo, por exemplo, tração. Concorda que essa solda ela é transversal ao esforço? Se ela é transversal ao esforço, eu vou calcular essa cantoneira com o CT igual a AG, aliás, área conectada dividido pela área bruta. Pela forma que eu liguei, esse vai ser o meu dimensionamento. Ah, não, mas essa cantoneira aqui, na verdade, eu vou ligar ela assim, de um lado e do outro. E ela está sofrendo tração, tá? Como a gente está falando de tração, tem que imaginar que está tudo tracionado aqui na minha figura. Ah, dessa maneira aqui, eu já vou ser obrigado a usar o CT igual a 1 menos a essa velocidade dividido pelo comprimento. Então, a forma que você vai definir isso daí vai definir que equação a gente vai estar utilizando.
O EC é dado pela tabela, né? Pela aquela Vai tabela ser lá. dado tabela. Vai ser a distância entre essa ligação entre o perfil U e a cantoneira, tá? Até o centro de gravidade da minha cantoneira. O X, né? Lá na tabela lá é o X, né? Perfeito. É o X da tabela. E o L? Ok. Vai ser esse comprimento aqui, ó. Ok, ok. Tá? Professor, Só eu pra me posso dizer deixar que... aqui, pode dizer. Eu posso afirmar que no sentido na normal, eu posso usar toda a vida esta, porque eu estou vendo que tem uma força, uma de compressão e a outra da tração. São duas forças diferentes. E eu posso amarrar a essa fórmula a tipo de tração? Eu não entendi bem, Josimar. Vamos lá. Quando for tração, eu uso uma fórmula. E quando for compressão, eu uso uma outra fórmula. Posso usar isso? Não, a gente só está trabalhando com tração. Nesse caso aí está bem parecido, né? Todas as formas que eu estou mostrando são exclusivas para tração. Tá? Todas as peças aqui são tracionadas. O que está mudando? Onde eu estou fazendo a ligação? Eu estou ligando aqui ou eu estou ligando aqui? Eu só estou mudando a forma de ligar, mas todas Não, as tudo bem. É porque como a peça estava vertical, eu pensei que fosse uma compressão, mas na verdade não. Era a força exercida e tração. A força exercida é sempre tração. Perfeito. Porque estava assim, aí eu pensei que fosse compressão. Ok. Me diz agora, aquela tabela da UL também? Não, né? Não, o L é isso aqui, ó. É o comprimento do meu cordão. Aí você quem define. Aham, tá, beleza. É porque na tabela lá tem uns L que eu pensei que fosse... Não. O L é o comprimento da ligação. Quem vai definir isso são vocês. Beleza. Nesse caso aqui, é até fácil se precisar saber o L, porque é exatamente o comprimento Só da minha o comprimento cantoneira. da cantoneira, entendi. Isso. Okay. Mas quando ela é aqui, ó, aí eu realmente não sei, eu tenho que determinar. O que Ou é que seja, eu posso ensinar para vocês? Ou seja, lá na forma, professor, é o X, né? O resto a gente tem, isso aí é o X. E a gente fica brincando com esse espaço, né? O X é esse aqui, ó. É o S. Não, o X é o L, porque o SC eu tenho na tabela. Não. Na entendeu? Verdade, o L, X é a questão, ou seja, é o L. Já que eu tenho dois valores fixos, aí o L fica o X para a gente saber qual seria o tamanho do cordão, vamos supor. Mas vamos pensar o seguinte, Josmar. Isso aqui não é fixo. Isso aqui é o que você está procurando. O L você tem que determinar, você tem que afirmar. Sim. Eu vou usar um cordão de solda de 50 milímetros. Ok, é isso. Vai de acordo com... Vai de acordo com o projetista, no caso. Perfeito. Tá? Em um projeto, quando você já tiver todo o conhecimento, o ideal é o quê? Você dimensione a solda, porque quando você dimensionar a solda, você já vai saber o comprimento dela. E aí dimensionar a peça. Pode ser uma opção. Dimensiona a solda para depois dimensionar a peça. Tá? Aqui, como a gente está falando com uma estrutura bem tranquila, tá? Não é uma estrutura que está sendo muito solicitada, eu vou determinar o elo, chutar um L aqui, e lá na frente a gente só verifica se esse L atende ou não. Tá? O que eu posso dizer a vocês? Que a norma ela diz o seguinte, que eu tenho que ter no mínimo 40 milímetros de cordão de solda. Então, eu não posso ter um cordão de solda com menos do que 4 centímetros. Tá? Isso vai ser o mínimo aí normativo. Assim como a norma não permite, e aí deixa eu adiantar aqui, que eu tenha uma ligação parafusada com menos do que 2 linhas de parafuso. Por exemplo, beleza. Vou fazer essa ligação. Eu não podia fazer ela assim. Ó. Macarrão com maionese. Eu só poderia fazer ela se eu tivesse 2 linhas de parafuso. Seria uma linha e eu poderia ter uma outra linha aqui. 2 linhas de parafuso. Eu não posso ter apenas uma linha de parafuso em ligações parafusadas. Tenho que ter no mínimo 2. Aqui, eu tenho 3 linhas de parafuso. 1, 2, 3 linhas. Ok. Exceção, quando é treliça. A entreliça eu posso ter só um parafuso, só uma linha de parafuso. Ok? Então, deixa eu voltar. Ok. Então, ó, visto o EC, aí aqui eu trago alguns exemplos dele, tá? Ó, por exemplo, aqui ele está me indicando quem é o bendito L, né? Ó, distância do primeiro ao último parafuso. Primeiro ao último parafuso. O EC
essa região aqui, ó, que está cisalhando, até o barecentro da minha peça. Aqui eu tenho um perfil I todo parafusado nas suas mesas. Aí lembra, né? A gente vai ter que transformar ela como se fosse duas figuras T. Aí eu tenho lá um videozinho no YouTube que apresenta isso. Como é que a gente calcula, não para o perfil I, para o perfil U, mas o princípio é o mesmo. Deixa eu ver se eu tenho algum caso que eu não falei. Não, acho que não. Ó, a nossa situação que a gente está discutindo mais. Soldas longitudinais ou soldas longitudinais com solda transversal. Esses dois casos continuam utilizando CT igual a 1 menos SC sobre L. Tá? Para os dois casos, utiliza a mesma equação. E o último critério, tá aqui ele, é quando eu tenho... Esse aqui é um critério bem específico. Ele só serve se eu tiver chapa plana. É só para chapa. Ah, eu tenho um perfil L. Não vale. Eu tenho um perfil U. Não vale. É somente para chapa. Então, se essa chapa plana estiver ligada somente por soldas longitudinais, o meu CT é dado por isso daqui. Tá? Esse é um caso bem bobo. Ah, se o meu cordão de solda for maior do que 2 vezes a largura da peça. A peça tem 50 milímetros e eu fiz um cordão de solda de 100. O CT é 1. Ah, o meu cordão de solda tem 100 milímetros, mas a minha peça tem 75. Aí ele vai entrar nisso aqui, a CT é 0. Professor, aí na verdade o meu CT toda vida fica adimensional. Ele é adimensional. O valor adimensional, né? Para poder colocar lá na fórmula, né? Sim. Perfeito. Ele não tem dimensão. Tá? Então, esse caso aqui é bem específico. Eu nem fiz exemplos lá no material, porque eu achei que é uma coisa tão boba, sabe? Você tem que saber a largura da peça e dizer qual é o comprimento de solda que você vai usar. E aí você é só olhar. É maior do que 2B? É maior do que 1,5, menor do que 2? Ou está dentro disso daqui? E aí você faz a verificação. O que eu acho importante destacar aqui é essa condição. O comprimento de solda, nesses casos, nunca pode ser menor do que a distância entre elas, do que o B. Tá? Ah, eu estou fazendo uma chapa plana de 50 milímetros. Eu não posso ter um cordão de solda menor do que 50. Tá? Então, é um caso aí específico de dimensionamento. Tá. E aí eu chego na nossa última etapa, no teste estacionário, para a gente finalizar. Eu falei para vocês sobre os 3 critérios. Os critérios do estado limite último, que é o TEO2, né? Escoamento da seção bruta, ruptura da seção líquida. Tudo contou para vocês. E o segundo critério é o estado limite de serviço. O que é que eu verifico no estado limite de serviço? Única e exclusivamente a esbeltez da minha peça. E a esbeltez, ó, ela é limitada em 300. É outro valor adimensional, tá? Vocês não têm valor para ele. Ele é adimensional. Deixa eu voltar lá para o nosso material inicial. Cadê? Aqui. Eu vou tomar a liberdade de apagar essa parte aqui de baixo. Acho que a gente já falou bastante sobre isso. Gente, o que é essa esbeltez da peça? O raio de giração, e aí eu lembro que o Jorismar na aula passada ele me perguntou, professor, e a resistência do perfil tracionado não depende do comprimento da peça? A resistência dele, não. Depende agora da esbeltez. Se ela for muito comprida e muito fina, ela vai começar a vibrar. Aí vai causar um desconforto sensorial. Então, a gente vai ter que evitar que isso aconteça. Como é que eu acho isso? Eu tenho que saber o comprimento da minha peça e tenho que saber o raio de giração da peça. O raio de giração, vocês vão ter ele na tabela, tá? Se eu não me engano, deixa eu pegar aqui a minha tabela.
Tô. Pode dizer. Já está relacionado ao raio de giração. Não entendi. O que é que está relacionado ao raio de giração? O raio de giração é a tendência da peça de rotacionar. Eu não sei se é isso que você me perguntou. É isso mesmo. Ó, eu vou pegar um perfil aqui que é bem comum de ter rotação. Deixa eu pegar. Aqui. Ó, esse é um dos exemplos. Ah, não estou espelhando. Tá faltando 8 minutos aí, ó. Já tá dizendo o tempo que vai faltar. Vou desligar. Ó, eu estou aqui na minha tabela de perfis. Isso aqui é um dos exemplos que eu passei para vocês. Essa tabela está mostrando a figura. Tá? Então a gente consegue saber quem é o B, quem é os valores. Ou quem é a excentricidade que a gente está mexendo. Ele está chamando aqui na tabela de X. Tá? Por exemplo, eu tenho um perfil aqui de 1 polegada na chapa 1/8. É o 25,4 na chapa 3,18. 1 polegada, 1/8. O X dela ó, é 0,76 centímetros. Então, esse é o valor do EC que eu utilizo para essa peça. E o raio de giração eu já coloquei na letra certa. Eu tenho um raio de giração em torno de X, em torno de Y e em torno de Z. É esse Z aqui que a gente geralmente utiliza porque ele é o menor dos valores. Tá? Então, é a tendência de rotação que a minha peça vai ter. Então, se eu for usar lá na minha esbeltez, ó, essa peça vai ter um raio de giração de 0,48. Lembra esse valor? Eu vou voltar lá para a tela. É a tendência de uma peça por si só tende a rotacionar. É, algo nesse sentido. Não é assim? Isso. Ó, imagina que eu estou utilizando aquela cantoneira. Então, eu tenho uma cantoneira L. Deixa eu desenhar aqui um pouco mais. Professor, o senhor está apagando esses exemplos aí? Não vai postar não pra gente? Essa nota aí pra gente? Aquilo ali eu não... Não, isso aqui tudo que está anotado eu vou passar para vocês. É porque você apagou aquela que estava aqui embaixo. É, mas aquilo ali eu já expliquei lá na frente, né? Eu copiei lá na frente. Porque essas notas é um show, essas notas aí. Bacana demais. Ó, imagina essa cantoneira, e eu estou adotando aqui uma cantoneira L, de 1 polegada na chapa 1/8. Tá? Aquela que a gente viu. E eu vi que ela tem um raio de giração de 0,48 centímetros. 0,48 centímetros. Que é o R mínimo lá da tabela. Imagina que essa cantoneira ela vai ser usada em uma das diagonais. Aí eu vou levar exatamente para aquele nosso exemplo. Cadê a figura? Ó, eu estou querendo saber se essa cantoneira ela vai me atender no estado limite de serviço. Aí imagina que essa cantoneira, desse ponto travado aqui embaixo até o ponto travado lá em cima, porque isso aqui é um perfil U, né? São 2 bancos. Então, a distância daqui até lá em cima, ela tenha 50 centímetros. Então, o L dessa minha peça vai ser 50. Então, L. Então, fica fácil. A esbeltez da minha peça vai ser igual a 50 dividido por 0,48. 50 por 0,48 vai dar 104. 104 é menor do que 300, então não preciso me preocupar com a esbeltez da peça. Não vai haver vibração quando essa peça for fracionada. Então, é isso aqui que a gente verifica no estado limite de serviço. Comprimento da peça dividido pelo seu raio de giração. Raio de giração tabelado, comprimento da peça é só você pegar no projeto. E se caso fizer o cálculo e ele der acima de 300? Perfeito. Se ele deu acima de 300, ou você diminui o comprimento deste travado, ou você modifica o perfil. Você procura um perfil de raio de giração maior do que isso. Como é que eu posso reduzir que fique abaixo o comprimento? Que fique abaixo dos 300. Que fique abaixo dos 300.
Ok. Ou seja, a gente dá para, matematicamente, a gente vê que 3 vezes maior vai dar ratação. Matematicamente, olhando a grosso modo. Basicamente é isso. 3 Se eu vezes maior, pegasse um com certeza perfil de 1,5 m, essa cantoneira já não me atendia. já É não isso. me atendia, né? Bota na cabeça da gente para sedimentar, para poder a gente ver isso aí. Tá? Agora, essa cantoneira, se você usar outra cantoneira, aí você já vai ver que é um comprimento Isso. diferente. Tá? Então, cada Perfeito. cantoneira vai ter suas particularidades. Pessoal, alguma dúvida adicional? Algo complementar? Essas notas aí vai estar tudo disponível, né, pra gente copiar. Todo esse material eu vou colocar ainda hoje. O vídeo é porque ele demora mais, porque é um vídeo longo. Ele tem 7 GB, né? Então, vocês têm uma ideia que demora para que eu possa postar. Mas as anotações eu já posto ainda hoje. Ok. E ainda hoje vocês já vão ter lá no material. Pessoal, o último exemplo, eu não vou fazer aqui, mas eu vou pedir que vocês tentem fazer. Eu acho, deixa eu até olhar aqui uma coisa. Vocês estão vendo minha tela, né? Uhum. Tá, deixa eu dar um segundo aqui. Eu percebi o seguinte, com essa mudança de... Eu percebi isso não por vocês, tá? Mas pela outra turma. Com essa mudança que aconteceu, e acho que eu já posso parar aqui a gravação.